Gente, eu tenho uma notícia urgente agora. Vamos falar sobre a guerra em Israel. Morre a filha de brasileira que estava entre os sequestrados pelo Hamas. A jovem era israelense e tinha 18 anos. Tiago Gardinari tem mais detalhes, por favor. O nome dela, Celeste Fishben, jovem de 18 anos, filha de uma comunidade de judeus brasileiros que moram em Israel. Toda a família habitava um kibbutz, que é aquela pequena propriedade rural muito próxima à faixa de Gaza. E daí o que aconteceu? Essa jovem havia sido sequestrada. Os familiares tentavam contato com ela, não conseguiram nos últimos dias e, de acordo com o tio desta jovem, foi ele quem informou que teria encontrado o corpo dela após muitos dias sem nenhum tipo de informação. Os familiares, no momento dos ataques realizados pelos terroristas do Hamas, eles conseguiram se abrigar, eles foram para um abrigo, uma espécie de um bunker, conseguiram se proteger. Nos primeiros dias, Passaia, eles até mantiveram contato por troca de mensagens com a Cecília, mas depois perderam o contato, ficaram sem nenhum tipo de comunicação nos últimos dias e, lamentavelmente, o próprio tio acabou encontrando o corpo dessa garota, Celeste Fishben, de 18 anos de idade, filha de judeus brasileiros que moram em Israel. Ok, lamentável, portanto, a confirmação veio agora. O Tiago está trazendo essa última informação da guerra em Israel. Nós temos uma reportagem também exclusiva com Roberto Cabrini. Os últimos detalhes da guerra, Cabrini. Quando nos aproximamos da base militar de Shara, em Israel, sabíamos que atrocidades estavam para ser reveladas. Aqui, peritos e militares trabalham em um dos setores mais delicados do conflito, o da identificação dos mortos dessa guerra. Esse é um desses dias onde é muito difícil praticar jornalismo. Em cada container de refrigeração, como esse, estão cerca de 40 corpos e eles não param de chegar aqui. Muitos estão em condições muito difíceis de serem reconhecidos. São adultos, são crianças, são civis, são militares. E outros ainda estão em condições de crueldade extrema nessa guerra. O coronel Chaim Weisberg nos explica que os corpos estão sendo identificados por reconhecimento de parentes, quando isso é possível. E nos casos mais complexos, por arcada dentária e DNA. Mas os exames realizados têm revelado não só a identidade das vítimas. Em muitos casos, mostram que elas foram vítimas de extrema violência, abuso. Existe a guerra e a dignidade. Qual a distância entre os dois no momento? Ontem encontramos uma família que foi queimada dentro de uma casa. O oficial fala com a voz embargada que os pais foram mortos primeiro. Depois, vozes foram ouvidas no andar de cima da casa. As crianças estavam lá. Então, trancaram todos e queimaram. A capitã Lee trabalha direto com os médicos legistas que examinaram os corpos. Eles dizem que mulheres de todas as idades, de jovens a idosas, foram estupradas antes e depois de serem mortas. O mesmo exército israelense, que já tinha denunciado a execução de crianças, agora revela um caso igualmente extremo, que envolve o assassinato de uma mulher grávida, com requintes de crueldade inimagináveis. A mulher foi morta e o bebê arrancado do ventre e depois morto também. São cenas difíceis mesmo de esquecer. A Record TV mostrou com exclusividade o exato local onde acontecia uma festa de música eletrônica silenciada pelas bombas e pelos tiros. Esses carros, totalmente destruídos e carbonizados, marcam o exato local onde centenas de pessoas morreram. A quilômetros ali, ainda na fronteira de Israel, com a faixa de Gaza, nossa missão foi mostrar também com exclusividade o que aconteceu nos kibbutz, assentamentos israelenses atacados pelos terroristas do Hamas. Aqui chegamos a uma das casas mais atingidas. Fala-se que pelo menos 10 pessoas morreram aqui nesta casa. E realmente o nível de destruição é indescritível.
Aqui chegamos a um quarto de crianças, aqui nessa casa. Esses brinquedos são a marca clara de pessoas inocentes que foram afetadas, atingidas. Pessoas, seres humanos que não entendem o que está acontecendo. Agora, apesar de boa parte dos conflitos estar no sul de Israel, a região norte também está sob tensão por causa dos ataques constantes do grupo extremista libanês que apoia o Hamas. 28 comunidades próximas à fronteira do norte começaram a ser esvaziadas. Os brasileiros que vivem na região estão preocupados. Vamos ver? A tensão na região é grande. As sirenes que alertam sobre bombardeios tocam a todo momento. Esse barulho da sirene, eu não sei descrever. É muito complicado. Dói por dentro. A fronteira entre Israel com o Líbano está a cerca de 180 quilômetros da faixa de Gaza, onde se concentram os combates dos últimos dias. No sul do Líbano há uma forte presença do grupo terrorista Hezbollah, que, assim como o Hamas, defende a extinção de Israel. A organização como um todo, a Hezbollah, ela não reconhece o Estado de Israel, é contra a permanência dos judeus naquela região, não é? E, sobretudo, coibir a influência do Ocidente no Oriente. Denise mora com o filho de 15 anos em uma das principais cidades do norte de Israel. Ela está a cerca de 8 quilômetros da fronteira. Segundo ela, os conflitos estão cada vez mais intensos. Ontem eu fui para um bunker, meu filho falava assim para mim: mãe, você acha que dá para tomar banho? Eu falei: filho, dá, vai. Você acredita? Ele foi para o banho, a sirene disparou, né? Então, ele saiu correndo, molhado. Na sexta-feira, um bombardeio na fronteira atingiu uma equipe de reportagem da agência de notícias Reuters. O cinegrafista morreu e 2 jornalistas se feriram. Ruth também mora na região e conta que quando a sirene toca, eles têm 15 segundos para conseguir chegar ao abrigo. Se toca a sirene, a gente tem que correr para se abrigar, para poder estar protegido. Então imagina como o coração da gente fica. Qualquer barulho a gente já fica com o coração na mão. Os recentes ataques do Hezbollah colocaram a região norte de Israel em estado de alerta. O exército israelense reforçou as bases militares. Mesmo assim, por medida de segurança, os moradores de um raio de 2 quilômetros da fronteira com o Líbano foram orientados a deixar as casas. Em 2006, Israel declarou guerra ao Hezbollah após 2 soldados serem sequestrados. Os confrontos duraram 30 dias, até o acordo de cessar fogo. O Hezbollah tem uma maior experiência em combates e também mais armas. O grupo terrorista do Líbano tem apoio do Irã e lutou na Guerra Civil da Síria para defender o ditador Bashar al-Assad. Economicamente, ele tem, digamos, mais recursos, mais fontes financeiras do que o Hamas. Então, imagina-se que ele seja mais forte que o Hamas, que ele tenha hoje à sua disposição cerca de um pouco mais de 100 mil homens.